Olá amigos, tudo bem? Eu sou o Dr. Roger Augusto, eu sou médico, sou especialista em acupuntura e a ideia aqui do nosso canal é sempre estar trazendo informações e dicas em saúde interessantes para vocês. A ideia agora é ter uma série de vídeos falando sobre tratamentos naturais. E o vídeo de hoje é um vídeo voltado principalmente para as mulheres, para uma queixa muito comum das mulheres. Muitas das minhas pacientes aqui na clínica têm essa queixa e sofrem com isso e a gente precisa fazer alguma coisa para ajudar. A ideia com esses tratamentos naturais que eu proponho em alguns vídeos aqui e a ideia do canal é justamente isso. A gente pegar o que existe de tratamento natural, pode ser, por exemplo, na linha da medicina chinesa, da acupuntura, pode ser com o uso de plantas, ou com algum tipo de atividade física, mas a ideia é o que é? Eu vou buscar na literatura científica, vou buscar na pesquisa médica aquilo que já foi pesquisado, aquilo que tem realmente uma utilidade, aquilo que faz sentido, e aí a partir disso a gente indica aqui no nosso canal. Então eu não vou estar trazendo para você uma suposição de que isso pode funcionar, talvez vá funcionar, vamos testar. Não. Tudo que a gente traz aqui nessa linha de tratamento mais natural já foi feito, já foi testado. O que a gente deve ter atenção quando a gente vai fazer alguma coisa, por exemplo, mais natural? Primeiro, você precisa ter um diagnóstico correto. Você precisa passar por um médico, você precisa às vezes fazer um determinado tipo de exame, ou exame de laboratório, ou exame de imagem, mas ter um suporte para um diagnóstico correto, e o médico precisa dizer qual é o seu problema. Por que eu digo isso? Porque às vezes algum paciente, alguma pessoa vai escutar aqui no nosso canal uma orientação de algum tratamento natural e vai aplicar isso sem se preocupar com, de repente, ter um outro problema mais sério que precise de uma atenção diferente. Então esse é um detalhe que você tem que prestar atenção. As dicas aqui são legais, são interessantes sim, mas você precisa ter um diagnóstico correto, não vai fazer bobagem com a sua saúde. Outra coisa que eu quero que você saiba é que sempre a gente vai então ter essa base científica. Algumas coisas, é claro que a gente não vai conseguir ter uma melhora para todos os pacientes. Quando eu vou dizer, por exemplo, falar dessa técnica hoje que a gente vai usar para as mulheres no período pré-menstrual. Vai funcionar para todo mundo? É claro que não vai funcionar para todas as mulheres. Mas se você for pensar, por exemplo, nos principais medicamentos usados para isso, eles também não funcionam para todas as mulheres. Tem mulheres que usam determinado medicamento e não funciona para elas. Então, para algumas, essa técnica vai ser boa. Para outras, talvez ela vai precisar fazer acupuntura mesmo, ou vai precisar de um tratamento medicamentoso, ou vai precisar de um segmento com o ginecologista. Então, como essa técnica, por exemplo, e a maioria das que eu vou apresentar aqui no canal, como elas são seguras, são de fácil aplicação, essa, por exemplo, não tem custo nenhum, você vai fazer em casa. Como na maioria das vezes vai ser assim, você pode testar em você. Agora, é importante lembrar desse seu contato com o médico para um acompanhamento mais correto. Então, vamos lá. Esse ponto de acupuntura, que é o SP6, que é um ponto bem conhecido e bem pesquisado na medicina chinesa, ele é usado principalmente para as patologias ginecológicas, para as queixas ginecológicas. E tem muita pesquisa, muitos dados na literatura médica sobre a aplicação desse ponto, SP6, para dismenorreia, para dor no período pré-menstrual, para as queixas mentais e emocionais, por exemplo, de ansiedade, de alteração do humor relacionadas ao período menstrual. Como é que a gente localiza esse ponto? Então, olha só, na parte interna da perna, então a parte onde está o dedão, você vai encontrar aqui no tornozelo essa proeminência óssea, o osso do tornozelo aqui, o osso do tornozelo. Você vai colocar a sua mão ali, então
essa distância da mão aqui, dos 4 dedos. Por trás do osso aqui da perna, você vai palpar então aquela região ali e você vai achar um ponto mais dolorido. Aquele ponto mais dolorido nessa localização aqui é o ponto de acupuntura SP6, certo? Então, principalmente, como falei antes, para as queixas ginecológicas relacionadas ao período menstrual, tanto o aspecto mental, de ansiedade, alteração do humor, irritabilidade, tensão, quanto para as queixas dolorosas, quanto para a dor. O que você vai fazer? Massagem nesse ponto, chama acupressão. Você vai apertar o ponto de acupuntura. Então, para você saber a intensidade, quando a gente aperta alguma coisa, ó, você está vendo ali que a minha unha tá rósea, né? Tá rosada. Quando você aperta com uma determinada intensidade, aquela partezinha da unha fica branca, ó. Então, quanto mais pressão você fizer, a unha vai ficar branca ali. É esse pontinho, essa pressão que a gente deve fazer. Essa é a intensidade que a gente vai colocar. Quando você encontrar o ponto correto e apertar ele, ele vai ser sensível à pressão. Você vai sentir uma dorzinha. É essa dorzinha que vai dizer que você está fazendo a acupressão do jeito certo. Tá bom? Eu acho que ficou bem claro, mas se ficar qualquer dúvida, mande aí a sua mensagem que eu faço questão de fazer outro vídeo e explicar de novo. Você vai fazer isso nos dias de mais cólica, por exemplo, mais vezes ao dia. E na semana, ali nas 2 semanas antes da menstruação, você pode fazer aí 2 a 3 vezes por semana. Então, 2 a 3 vezes por semana, 1 ou 2 vezes ao dia. Você vai pressionar ali durante alguns minutos, pressiona, alivia, várias vezes esse ponto de acupuntura. Tá certo? Para quem quiser entender, procurar melhor aonde que fica localizado o ponto, é só digitar numa pesquisa do Google ali, ponto de acupuntura SP6 e vai aparecer um desenhinho certinho de onde que é o ponto, certo? Gente, tem muita pesquisa médica realizada com milhares de mulheres sobre a utilização desse ponto, um ponto de acupuntura para os sintomas da tensão pré-menstrual, da dor pré-menstrual. Como eu falei antes, pode não servir para todo mundo, mas eu acredito que vale a pena experimentar. E eu faço questão que você me mande aqui, ou através do meu Instagram, ou através do Facebook, ou através aqui do canal mesmo, como que foi o seu resultado com a aplicação dessa técnica de acupressão. Certo, gente? Um grande abraço, até mais, hein? Valeu, obrigado pela atenção de vocês.